Já era pra eu ter feito esse vídeo há muito tempo atrás, mas antes tarde do que nunca. Nesse vídeo eu explico o que é os Backrooms, como ele surgiu e os principais conceitos. Esse vídeo é principalmente para aquelas pessoas que nunca ouviram falar dos Backrooms ou que já ouviram falar, mas não tão aprofundado. Em 12 de maio de 2019, um usuário do 4chan faz um post pedindo por imagens estranhas que causem desconforto. Tipo aquela estética de imagens amaldiçoadas que causam estranheza e desconforto, aquelas imagens que você sabe que tem alguma coisa errada ali. Juntamente com o post, o usuário exibia essa imagem como referência. Um tempo depois, um outro usuário respondeu o post com o seguinte texto: "Se você não for cuidadoso e acabar saindo da realidade nas áreas erradas, vai parar nos Backrooms, onde não há nada além do fedor do carpete úmido, a loucura do mono amarelo, o ruído alto e interminável das luzes fluorescentes e cerca de 600 milhões de milhas quadradas de salas vazias. Que Deus te salve se você ouvir alguma coisa por perto, porque certamente essa coisa ouviu você." E em algum momento, alguém juntou a imagem do post original com esse texto. E a partir desse ponto, a creepypasta, que é uma história fictícia de terror da internet, tá formada. As pessoas frequentemente se questionavam se aquilo era real, se era uma dimensão paralela, se tinha como sair de lá, se era possível sobreviver. E outras respondiam com o que achavam. Roleplay também era muito comum. As pessoas faziam ou comentavam em postagens falando que estavam nos Backrooms, que não tinha saída, que não tinha comida. Toda essa discussão gigantesca foi moldando a história que conhecemos hoje e dando origem a conceitos fundamentais. Inclusive, é muito legal ver as pessoas em 2019, 2020 comentando sobre os Backrooms. Ver o nascimento dos Backrooms. É possível fazer isso usando o Wayback Machine, mas eu não tenho certeza se as páginas originais do 4chan podem ser encontradas. Como existem muitos posts do 4chan a todo momento, e a maioria dos usuários são anônimos, fica difícil de achar essas postagens. Várias páginas do 4chan já viraram Lost Media. Então os Backrooms é um universo alternativo, uma outra dimensão. Backroom significa literalmente sala de trás ou quarto de trás, ou simplesmente bastidores. E a ideia dos Backrooms é justamente ser os bastidores da realidade, como uma dimensão oculta ou algo nesse sentido. E a nossa realidade é conhecida como as Frontrooms. Se os Backrooms são as salas de trás, então a nossa realidade, o nosso universo, são as salas da frente, as Frontrooms. E esse é o principal conceito dos Backrooms, ser uma dimensão paralela, um universo alternativo ao nosso. No trecho do texto inicial, quando ele fala sair da realidade, ele utiliza um termo, no-clip. No-clip se refere ao ato de atravessar paredes, o chão ou objetos e chegar a outro lugar. É um termo principalmente utilizado em jogos eletrônicos. A ideia para chegar nos Backrooms é justamente fazendo no-clip, geralmente de forma acidental. Então imagina, você tá andando na rua ou pela sua casa, vivendo sua vida normalmente, até que você simplesmente atravessa o chão e cai nos Backrooms. O conceito é esse. Se você teve interesse no tema no-clip, eu tenho um vídeo completo sobre o assunto no canal, vale a pena conferir. Toda essa discussão sobre os Backrooms deu origem ao subreddit dos Backrooms e posteriormente às wikis de Backrooms, que são as principais páginas que contam a história. E já já eu comento mais sobre essas wikis. Inicialmente, os Backrooms era formado apenas por esse ambiente da imagem, que se assemelha à sala de escritórios. Porém, com o tempo, mais conceitos foram adicionados à história e coisas novas foram surgindo. A história mudou muito. Atualmente, os Backrooms são divididos, formados por ambientes, cenários. Esses ambientes são chamados de níveis ou andares. Nível é o termo mais comum, mas em alguns lugares você pode achar representado como andares. Os níveis são extremamente diversos e podem possuir qualquer temática de ambiente, como salas de escritório, armazéns, corredores, ruas, cidades, florestas, estacionamentos, cavernas e por aí vai. Os Backrooms eles têm como principal conceito a liminaridade, o conceito de espaços liminares, que são geralmente espaços de transição. No começo dessa ideia existiam apenas 3 níveis, depois se expandiu para 9 e atualmente existem uma infinidade de níveis. E a imagem que deu origem aos Backrooms, lá do post, ficou conhecida como nível 0. Os níveis possuem características, propriedades físicas e níveis de periculosidade variáveis. Eles também sofrem e sofreram mudanças ao longo do tempo. Níveis eram uma coisa anos atrás e hoje são completamente diferentes. Para vocês terem uma noção, o texto inicial que deu origem aos Backrooms, que agora é conhecido só como nível 0, deixava claro que existia alguma coisa vivendo lá. Se você ouvir algo, certamente ele ouviu você.
Porém, atualmente, o nível 0 não possui entidades, criaturas conhecidas. Falando em criaturas, nos backrooms elas são conhecidas como entidades. Elas podem ser amigáveis ou OX, sendo as OX o tipo mais comum. Daí surge as classes de sobrevivência de cada nível, que indica a periculosidade do nível e a quantidade de entidades presentes. Também existem outros conceitos, porém esse é um resumo. Os níveis também possuem tamanho variáveis, mas a maioria dos níveis são infinitos. Mesmo que alguns níveis sejam infinitos, é possível viajar de um nível para o outro, geralmente por no-clip mesmo, ou fazendo ações muito específicas. Não é necessário percorrer o nível todo para achar uma saída. Agora uma informação muito importante. Backrooms é uma história que a comunidade criou, não existe um criador ou protagonista da história. Tendo isso em vista, certamente algumas pessoas não concordavam ou não gostavam de certos elementos que estavam sendo adicionados na obra. Então surgiram versões da história. A principal forma de divulgação e de contar a história é por meio das wikis. E existem várias wikis. As principais são o Wikifandom e o Wikidot. A primeira wiki formada é o Wikifandom. Porém existem várias outras, como o Mirahaze e os Liminal Archives. Todas essas wikis contam backrooms, porém não é a mesma história. Não é a mesma coisa. Cada wiki conta uma história diferente de backrooms, e não existe história verdadeira. Só depende de você escolher qual é a melhor ou a mais legal e começar a ler e acompanhar. Como backrooms não tem um cânone oficial, todas as versões da história são canon, porém individuais. Elas não coexistem e não se mesclam. Tentar juntar as histórias gerariam vários furos de roteiro e conceitos ambíguos. Embora uma história tenha os mesmos níveis que a outra, não é exatamente igual e possui uma lore diferente. Inclusive aqui no canal falamos sobre o Wikidot, mas cada wiki possui as suas diferenças, suas qualidades, seus defeitos e a sua própria versão da história. Por isso, quando se fala de backrooms, é importante que a gente deixe claro qual backrooms a gente está falando. A gente está falando de qual história? Do Wikifandom, do Wikidot? Como backrooms é uma história comunitária, teoricamente qualquer um pode contribuir escrevendo wikis e adicionando seus próprios elementos para a história, como níveis e entidades. A partir do momento que é aprovado e está na wiki, é canon, pelo menos naquela wiki. E é isso, pessoal. Backrooms se resume basicamente nisso. Esses são os conceitos principais. Os backrooms tiveram seu auge ali em 2020 e 2021, né? Estourou, tava todo mundo falando de backrooms. Fizeram jogos, fitas VHS, que eu acho que é a principal mídia de backrooms. Eu conheci backrooms pelas fitas VHS. As mais famosas são do Kane Pixels, né? O trabalho dele é muito bom. Inclusive, esse ano tá pra sair um filme dos backrooms, dirigido pelo próprio Kane Pixels. Cara, eu acho que vai ser bem legal, na verdade. Mas eu já adianto que não vai ser como nas wikis, porque o Kane Pixels ele criou um próprio universo para os backrooms, uma própria versão da história. Porque backrooms não tem cânone oficial, então, em teoria, qualquer um pode criar uma versão da história, você só precisa ser famoso. Então eu espero que seja legal, e é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui, espero que vocês acompanhem os próximos vídeos, e a gente se vê lá.